e gravar essa parte também. Então, esse M é a concentração em mol por litro da base, X é o número de OH- e alfa é grau de dissociação. Para bases fortes, esse alfa é 100%. Muito obrigado a quem me avisou. Eu ia ficar falando aqui um tempão e a gente só ia perdendo tempo. NaOH, aqui para a gente achar esse X, o X é igual a 1. Eu só tenho um OH- nessa base. CaOH2, esse X é igual a 2. Eu tenho 2 OH- nessa base. Base forte é quem está na família 1A ou 2A. Metal alcalino ou metal alcalino terroso. Daqui a umas 3 aulas a gente vai ver um pouco sobre acidez e basicidade, principalmente de compostos inorgânicos, né? Então, Kb é igual a m vezes alfa ao quadrado. E aí, esse Kb aqui é a mesma coisa, mesma relação lá do Ka, que era m vezes alfa ao quadrado também, para a gente achar. E o H- era mesh peixinho, da mesma forma. Só que aqui esse m, ao invés de ser concentração em mol por litro do ácido, vai ser da base. X, ao invés de ser o número de H+ do ácido, vai ser o H- da base. E por aí vai. Disso, Aí é dissociação para bases fracas mesmo, para ácidos fracos mesmo? Calma aí. Foi mal, valeu. É porque eu acabo que eu copio os slides, então bases fracas, muito obrigado, acaba sendo carregado. Então, dissociação para bases fracas, Kb igual a m vezes alfa ao quadrado. E aí, normalmente ele vai te dar o Kb, vai te dar o alfa, a gente vai ter que descobrir o m para depois jogar nessa fórmula aqui, como a gente está falando. Disso, se a gente achou OH-, a gente pode botar lá que POH é igual a menos log de OH-. Então, OH- é igual a 10 a menos POH. Mesma relação que a gente estava vendo no outro caso. Então, exemplo, se OH- é 10 a menos 3, significa que o POH é igual a 3. Se OH- é 10 a menos 7, vai significar que o POH é igual a 7. Se OH- é 10 a menos 11, POH é igual a 11. Mesma relação de H+ e pH. Só que saiba que aqui a gente está calculando, se está lá a consideração de OH-, a gente está calculando o POH, não o pH. Então, por exemplo, o OH- é isso. A gente vai ter que calcular o POH. POH é tanto. Da outra forma, a gente viu assim. Se ele falou que log de 5, se ele falasse é 0,7, já sabia, olha, se não tivesse 5 aqui, o POH seria 5. Como tem esse 5, o log dele é 0,7, o POH vai ser 4,3. A gente viu coisa parecida no tempo passado, na aula passada, né? Aí, para a gente lembrar, sabendo então dessa forma aqui, só para a gente lembrar a propriedade de log, se ele falasse só que log de 2 é 0,3, a gente vai saber que log de 5 é a mesma coisa que log de 10 sobre 2. Por que 10? 10 eu sei qual é o log. Log de 10 na base 10 é 1. Então, log de 10 menos log de 2, isso dividido por isso, eu vou colocar log disso menos isso, né? Mais log de 10 é menos 5. Log de 10 é 1, 2 é 0,3, 1 menos 0,3 mais menos 5. 0,7 menos 5 vai chegar à conta que a gente já tinha falado lá no início, do 0,7, né? Por isso que vai dar 4,3. Como eu tinha falado, vocês não estavam me vendo, o equilíbrio iônico da água, eu vou ter isso aí. Então, a água, transformando lá em H+, mais OH-, se dissociando, separando dentro da água H+ e OH-. Constante de ionização da água vai ser H+ vezes OH- sobre a concentração da água. A gente vai ter, então, que Ki vezes H2O, essa relação é fixa. Constante de ionização vezes água é sempre 10 a menos 14. É igual a H+ vezes OH-. Então, se H+ vezes OH- é 10 a menos 14, dessa relação a gente pode tirar o seguinte. Quando eu aumento H+, eu estou diminuindo o OH-. Porque, por exemplo, se é x vezes y é igual a 6, se o x for 2, o y automaticamente para ser o número ser 6, o y vai ter que ser 3. 2 vezes 3 dá 6. Beleza. Agora, se x for 1, diminuiu. O y vai ter que ser 6. Vai ter que aumentar. Da mesma forma que eu vou ver. Se H+ aumenta, o OH- vai ter que diminuir. O contrário também é válido. Se H+ diminui, o OH- vai ter que aumentar. Essa relação é fixa. E dessa relação daqui,
dessa relação daqui, eu tiro que pH mais pOH é igual a 14. E aí o que eu estava falando era, se pOH é igual a 3, o pH, para completar 14, vai ter que ser igual a 11. Então, se o pOH é igual a 7, o pH, para completar 14, vai ter que ser igual a 7. Essa é a relação talvez mais importante que a gente vai ter nesse momento. E se pOH é igual a 11, a gente vai ter que pH vai ter que ser igual, então, a 3, para chegar lá a 14 na soma. Disso, a gente pode fazer algumas questões. Deixa eu interromper o compartilhamento agora, sim, de forma correta. Antes não estava de forma correta. Para a gente ver algumas questões disso, bem rapidinhas, que caíram no Enem, inclusive. E cadê você? Pronto. Vou pegar só uma para a gente analisar algumas coisas. Então, eu tenho aqui uma. A tabela lista valores de pH, essa é uma questão do Enem de 2014, de algumas bebidas consumidas pela população. Refrigerante, café, vinho, suco de limão e chá. O esmalte dos dentes é constituído por hidroxiapatita. Isso. Um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química. Tá? De acordo com as tabelas, com as bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial para desmineralizar os dentes é o ou a. A gente vai ter que descobrir qual é que tem menor potencial para isso. Essa palavra desmineralizar não tem como. Sempre que eu falo, me enrolo todo. Em todo ano que eu vou fazer essa questão. Então, que tem menor potencial vai ter que ter uma relação com o seguinte. Olha só. Um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Então, quem tem menor potencial tem que ser mais ácido ou menos ácido, gente? Menor potencial tem que ser... Repete a pergunta. Boa, boa. Olha só. Está escrito assim, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Pergunta era, aquela que tem menor potencial para desmineralizar os dentes é o... Então, a gente vai ter que ver o seguinte, a bebida que tem menor potencial, o mineral, o esmalte dos dentes, sofre desmineralização em meio ácido. Ou seja, a que tem menor potencial tem que ser mais ácido ou menos ácido? Tem que ser menos ácido. Concordam comigo? Olhando aqui os valores de pH, qual é a bebida entre todas que é a mais ácida aqui? Mais ácida é o que tem menor valor de pH. Suco de limão. Depois vem o café, depois vem o vinho, depois vem o refrigerante e por último o chá. Então, a última bebida que tem lá um pH maior e por isso tem uma acidez menor seria o chá. E por isso, a que tem menor potencial para desmineralizar os dentes seria o chá, como está indicado aí na letra A. Entenderam por quê? Uhum. Eu podia ver também, gente, por equilíbrio químico. Não precisa disso, mas a gente podia ver por equilíbrio. Olha aqui. Eu quero manter o esmalte dos dentes intacto. Isso é que eu quero manter. Ou seja, para não desmineralizar tanto, eu tenho que deslocar o equilíbrio para esse lado daqui. O que eu tenho que eu posso relacionar com acidez na equação? Eu tenho OH-. Pensa no seguinte, quando eu aumento o OH-, para onde eu desloco o equilíbrio? Para a esquerda ou para a direita? Quando eu aumento o OH-, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, lado oposto que sofreu aumento. Lembra disso? Deslocamento de equilíbrio. E quando eu diminuo o OH-, eu vou deslocar para a direita. Aumentar o OH- significa que o composto é mais ou menos ácido. Significa que ele está mais básico e por isso ele é menos ácido. Diminuir o OH- significa que ele está menos básico e por isso mais ácido. Eu quero aumentar o OH-.
Se eu quero aumentar o H-, eu estou fazendo que o composto seja, vamos lá, vamos com calma, seja mais básico, por isso menos ácido. Tem que ser, então, um composto menos ácido entre todos. Não precisava dessa volta toda. Acho que só essa parte daqui já funcionava. Tá bom? Gente, na próxima aula que eu digo a semana que vem, a gente vai fazer mais exemplos disso, mais questões disso, mas a gente não vai ter tanto tempo para falar disso, porque a Química 1 vai demandar também muito tempo, e por isso eu dividi basicamente um tempo e meio para cada. Um tempo e meio para Química 2 e um tempo e meio para Química 1. Por isso, eu vou começar aqui. Eu estava compartilhando tela com vocês, não estava? Ou não? Agora. Tava e tirou agora. Tirei agora, graças a Deus. Ainda bem, isso aí. Ah. Que susto. Não é possível que eu estava falando de novo sozinho. Não sou burro ao ponto de fazer 2 vezes. Vamos lá. Radioatividade é o tema que a gente vai falar de Química 1. Radioatividade, gente, não está previsto para esse momento da apostila de vocês. Não está previsto nesse momento, mas eu acho que esse é o momento para ensinar radioatividade. Normalmente ensinam só lá no final. E é um tema muito importante em questões de vestibular. Muito importante mesmo. E a gente vai ver um pouquinho dele. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre a descoberta da radioatividade. Vou pegar um pouco a questão histórica da radioatividade, porque é importante que a gente saiba, não necessariamente que vai cair questões sobre isso, mas para a gente entender um pouco sobre qual era a ideia da radioatividade e tudo. Primeiro eu vou pegar aqui a descoberta da radioatividade. E aí, quando falam de radioatividade, vem à cabeça de vocês qual o nome, principalmente? Chernobyl. Chernobyl, tá tranquilo, a gente vai falar de Chernobyl, boa. Tem alguma outra lembrança que vocês tenham de radioatividade? Segunda Guerra. Segunda Guerra, tá bom. Bom ponto. A Primeira Guerra a gente vai ver que tem até uma coisa que a gente pode entrelaçar com radioatividade, porque uma dessas pessoas que eu listei aqui o nome, Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie, tiveram importância gigante na descoberta da radioatividade. O Becquerel, porque foi ele que colocou lá uma pedra de urânio, pedra vou reduzir, né? A gente não falar que era um minério de urânio. Pegou lá uma pedra de urânio, botou numa chapa fotográfica e viu que nessa chapa estavam saindo algumas radiações daquele minério. Então aquilo ali estava indicando que Becquerel ali descobriu que ali podia ter radioatividade, podiam ter algumas radiações que eram determinadas. E aí Marie Curie viu que, na realidade, junto com Pierre Curie, né, Pierre Curie era marido da Marie Curie, viu que não tinha só urânio, que era o minério que Becquerel estava estudando. Estava liberando radiação numa intensidade que provavelmente existiam outros elementos. E aí a história vai se desdobrar, principalmente falando um pouco sobre Marie Curie. Então, Marie Curie está lá escrito a polonesa mais brilhante da história, mas não faz o menor sentido a gente está falando Marie Curie, pelo menos, não sei se ficou claro para vocês que o meu sotaque, a minha pronúncia é digna de Marseille, na França, mas essa pronúncia está uma pronúncia totalmente francesa, só que a Marie Curie tá ali, é a polonesa. Então está lá a polonesa mais brilhante da história, brilhante, fazendo uma alusão, não só ela ter sido sinistra, mas com o brilhantismo também associado à radioatividade, acredito eu. Então está escrito lá, ela descobriu o polônio rádio, foi a primeira mulher a fazer doutorado na França, ganhou 2 prêmios Nobel e virou a cientista mais conhecida da Terra. Assim, há divergências como a cientista mais conhecida da Terra. Como cientista, de modo geral, se fosse considerar homens e mulheres, vocês listariam a Marie Curie como a mais conhecida da Terra? Qual seria o cientista que é mais conhecido da Terra para vocês? Se fosse, tipo, cita um cientista aí, ou uma cientista. Einstein. Cara, é louco isso. Eu estava pensando nisso ontem, para ser mais exato. Como Einstein tinha além de ser um cara brilhante, mas já tinha um plano de marketing há muito tempo atrás. A linguinha dele
é um marketing sinistro, a linguinha e o cabelo pro alto. É um marketing, uma coisa muito boa para a ciência, que ajudou a desmistificar a ideia do cientista como aquele cara engomado, distante da sociedade. Einstein ajuda um pouco nesse processo até hoje. Mas Einstein provavelmente é o cientista, como envolvendo homens e mulheres, mais conhecido na face da Terra. Mas Marie Curie, se fosse citar uma pessoa que mais tenha contribuído para a ciência, ou a que eu mais curto como cientista, seja a história da Marie Curie, não tenha dúvida nenhuma, envolvendo homens e mulheres. Ela foi a única a ganhar 2 prêmios Nobel na área da ciência. Ela ganhou um em física e um em química. A gente vai falar sobre esses prêmios Nobel. E aí, um pouco sobre a história dela, a polonesa com sobrenome francês. O nome dela de batismo é Maria Salomea Sklodowska. Então, não tem nada a ver com Marie Curie. Marie, ela se transforma. Em Curie, ela ganhou o sobrenome do marido. Mas ela vai para a França muito por conta de, na Polônia, na época que a gente está falando do final de 1800, início de 1900, as mulheres eram proibidas, nem que pega mal, proibidas de fazer faculdades envolvendo ciência, faculdades envolvendo algum cunho científico, como é o caso do que ela queria, química e física, os estudos que ela queria. Então ela tinha que fazer, pasmem, uma faculdade clandestina na Polônia. Então existiam universidades clandestinas na Polônia, ela conseguiu fazer a graduação dela de química de forma clandestina, e ela junto com a irmã dela, não me recordo o nome da irmã, mas elas juntos fizeram um pacto de trabalhar. Elas trabalhavam basicamente convertendo para o que é hoje em dia de empregada doméstica, até o ponto de juntar dinheiro para elas conseguirem ir para a França fazer faculdade. Primeiro foi a irmã fazer medicina, depois a Marie Curie fazer a faculdade dela, como estava escrito na França, e ela se graduou principalmente na parte da física na França, de química ela já tinha na Polônia. E aí, junto com Pierre Curie, que foi o cara que ela conheceu lá na França, ela inventa o termo radioatividade, e aí tem também a descoberta de 2 novos elementos químicos e suas aplicações medicinais. Principalmente foi usado essas aplicações medicinais, assim como as chapas de raio-x na Primeira Guerra Mundial. Vou falar um pouquinho sobre isso. O polônio e o rádio, então esses 2 elementos químicos. Polônio em homenagem ao país de origem dela, a Polônia, que vivia um processo também de separação do território russo. A Polônia não era independente à época, e os pais, a família de Marie Curie, era muito ativa nessa luta pró-movimento de separação da Polônia. E o rádio, em homenagem a irradiar, em homenagem a esse termo. Então, são esses 2 elementos químicos que foram descobertos por Marie Curie. Não vou me alongar muito sobre a história dela. A gente pode ver um pouquinho mais sobre a história dela, que tem muita coisa para falar. Ela morre depois de 66 anos, bastante tempo que ela viveu, bastante mesmo para alguém que estava mexendo com tanta coisa de radioatividade. Pierre Curie morre um pouco mais cedo. Pierre Curie morre com mais ou menos uns 30 anos, então ela vive o restante da vida sem o Pierre. Ela até casa com outra pessoa. Ele morreu com 30? Morreu com 30 e poucos. E aí, quando o Pierre morre, ela acaba ficando com outro cara, se relaciona com outra pessoa, e inclusive, mesmo ela já tendo ganho o Nobel ganho o Nobel em Química de início, pela descoberta da radioatividade, junto com Becquerel e com Pierre Curie, já tinha ganho o Nobel, Pierre Curie estava vivo ainda, mas morreu tal, e ela queria ser professora na Universidade de Varsella, não me recordo qual era a universidade que ela queria ser professora, mas ela queria ser professora, ela estava nesse processo, mas negaram a ela inicialmente esse título de professora, principalmente por ela estar se relacionando com outra pessoa. Isso era muito mal visto. A mulher tinha um marido e o marido morreu, e como viúva está se relacionando com outra pessoa, considerado meio que uma traição. Mas depois, mostrando quão sinistra ela era, ela conseguiu ser professora nessa universidade. Tem ali só um trecho da Super Interessante mostrando, e a despeito de todo o sucesso angariado por décadas, sua pesquisa cobraria seu preço. Os perigos desses estudos eram desconhecidos, então Marie não tomava nenhuma precaução. Ela carregava frequentemente tubos de ensaio com amostras de rádio nos bolsos do jaleco, o que certamente a colocou sob um risco maior. Também se expôs a doses excessivas de raio-x em seus trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial. Ela trabalhava durante a Primeira Guerra Mundial,
na linha ali de batalha, tentando curar aquelas pessoas que estavam feridas durante a guerra, tentando curar aqueles soldados feridos. E aí se relaciona um pouco a história de Marie Curie, o caso das garotas do rádio. Vocês já escutaram essa história? Você não falou hoje? Eu cheguei a citar um pouco sobre a história dos garotos do rádio, rapidinho, mas tipo, além de hoje que eu falei, vocês já escutaram em algum momento? Acho que só o nome, mas nunca parei para a história, não. Eu fico sempre ansioso para contar essa história, por isso que eu já sabia que eu ia contar essa história hoje. E eu falei lá no início da aula que tipo nem tinha muita relação, mas eu fico ansioso para contar, porque é uma história que vai dando raiva ao longo do tempo também, e além de muito uma tragédia no caso, por envolver muito a gente, acaba sendo fascinante, apesar de ser uma tragédia. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, mulheres dos Estados Unidos começam a trabalhar com ótimos salários numa empresa pintando mostradores de relógio. É importante grifar aqui isso com ótimos salários, que eram com ótimos salários mesmo, e elas estavam pintando mostradores de relógio com uma tinta verde, à base do elemento químico rádio. Só que você pode pensar, mas calma aí, rádio, radioativo, pintar alguma coisa com rádio seria bom? No início, quando você tinha lá, inicialmente, a descoberta do rádio, da radioatividade, acreditava-se que a radioatividade era algo positivo para a sociedade, alguma coisa benéfica para a sociedade. Então se vendia a água radioativa, a pasta de dente radioativa, até tem um produto que até hoje tem esse nome, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, que é esse daqui. Não sei se vocês já chegaram a ver. Sapólio Radium. Esse produto é um produto de limpeza, mas recebeu esse nome há muito tempo atrás, Radium, e esse produto é um produto antigaço, e olha que beleza, é um produto da Bombril. Já vi. Esse é um produto da Bombril, que ontem foi acusada lá da Crespinha, vocês chegaram a ver da esponja lá, da esponja não, né? Da palha de aço que eles têm. Então, esse sapólio Radium também, e Radium, há 100 anos atrás, esse produto é um produto antigo, deixa eu só ver de quando ele qual é a história dele. Sapólio Radium, mas ele é um produto antigaço. Depois eu vejo de quando ele mas ele é da época... Minha mãe comprava essa parada. Da época onde se acreditava que a radioatividade era algo positivo. Então, colocou esse rádio no nome para dar uma credibilidade maior. Igual hoje em dia, às vezes as pessoas colocam o quântico, né? É o coach quântico. Colocava-se o rádio, o radioativo. Então, as mulheres trabalhavam com ótimos salários e uma coisa que era muito benéfica para elas. Porque, olha, ótimos salários, trabalhando com rádio, que vai garantir anos a mais de vida. E quando elas trabalhavam em condições inseguras. Você está vendo aqui uma imagem de uma mulher afinando o pincel com a boca, pincel com a tinta contendo rádio, o elemento químico radioativo. E aí vocês devem imaginar os problemas de uma pessoa ingerir o radioativo. Enquanto quando os homens trabalhavam, os homens que a maioria dos homens estavam envolvidos na Primeira Guerra, mas os homens que restavam tinham cargos mais altos, sempre manuseavam atrás de uma placa, manuseando com a pinça de marfim, nunca com a mão deles. Então, quando essas mulheres, que eram a maioria das trabalhadoras mais braçais, estavam trabalhando, elas metiam o pincel na boca para dar aquela afinada, enquanto os homens eram um pouquinho mais seguros as condições. E rola a primeira morte, a morte da Molly Magia. Tem um filme sobre garotas no rádio, recomendo vocês verem. Não vi ainda, porque eu não achei o link. Se vocês acharem um link Piratex na internet, vocês me mandem, porque não tem na Amazon Prime, não tem na Netflix, não tem em nenhum lugar. Mas esse filme está muito bem avaliado. Eu sempre procuro lá por IMDb, que é um lugar que avalia os filmes. Ele está muito bem avaliado mesmo, deve ser muito bom o filme. A história é incrível, né? A primeira morte foi a morte da Molly Magia. E acontecia o seguinte: a primeira morte estava muito associada a dores de dente. As mulheres tinham muitas dores de dente de início. Extraía um dente, extraía outro, e o problema continuava. Até que uma mulher foi extrair, acabou caindo a mandíbula inteira. Os dentes dela estavam frágeis. E tinha muitos problemas do joelho também. E rolaram as tentativas de acobertar os problemas. Como não se sabia muito bem quais eram as causas dessas mortes inicialmente,
ou melhor, alguns médicos até sabiam, mas pagos por essa empresa, se constatou depois que esses médicos eram pagos por essa empresa, tentavam cobertar esses problemas colocando laudos aleatórios nas mortes. Aleatórios não, laudos maldosos nas mortes. Essas primeiras mortes tiveram laudos de sífilis. Então, morreu por quê? O dente estava caindo, não sei o quê. Qual foi a causa? Sífilis. Então, atribuiu uma doença sexualmente transmissível, que era mais fácil jogar a culpa na mulher, né, para cobertar esses problemas. Então, os médicos, assim como alguns cientistas, estavam muito vinculados a essa empresa, essa indústria. Que problemas são esses? Eu já citei um, dos dentes, e as mulheres tinham muitos problemas nos joelhos também. A imagem que vem aqui é uma imagem forte, que é de um joelho destroçado, basicamente. Não sei se vocês conseguem reparar. Ainda bem que a imagem está em preto e branco. Acho que se a imagem tivesse colorido, estaria muito pior de ver. Mas esse joelho está destroçado por quê? E aí, vou pegar um pouquinho da tabela periódica para a gente analisar. O rádio está aqui, na tabela periódica. No grupo 2 da tabela. Mesmo grupo do berílio, do magnésio, do cálcio, do estrôncio e do bário. Se ele está no mesmo grupo, ele tem propriedades químicas semelhantes. Se tem propriedades químicas semelhantes, lembra, o ouro tem propriedade química semelhante a prata, tem propriedade química semelhante ao cobre. Se é uma coisa radioativa que está entrando no seu organismo, pode ser que esse rádio substitua alguns dos elementos do nosso organismo. O bário, o estrôncio, o cálcio, o magnésio e o berílio. Qual que vocês sabem, dentre esses elementos que eu citei do grupo 2, que é um elemento que tem no nosso organismo, que tem no nosso corpo em grande quantidade? Cálcio. O cálcio, exato. Essas mulheres tinham muitos problemas de ossos quebradiços. Os ossos quebravam com facilidade. A gente viu lá na questão da aula passada que o esmalte dos dentes é constituído por hidroxiapatita, que tinha cálcio, né? E aí, o primeiro problema era uma queda dos dentes também, porque faltava cálcio nos dentes, não só nos dentes. Faltava cálcio no lugar onde mais tem cálcio do nosso corpo, mais concentração de cálcio no nosso corpo, que são os joelhos. Então, por isso, os problemas enormes nos joelhos e nos dentes, porque o radioativo, substituiu o cálcio desses lugares, tanto do joelho como dos dentes. Você perdia cálcio, ficava sem cálcio, e muitas mulheres tiveram problemas de câncer nos joelhos por conta disso. Vou fazer só o desfecho aqui da história, e depois a gente voltar no próximo tempo. As mulheres tiveram que dar o seu depoimento lá no leito da sua morte, que tem uma das mulheres dando depoimento no leito da morte, dando seu testemunho. Mesmo assim, como eu falei, começou lá em 17, mas passou pela crise de 29, na hora que elas estavam denunciando essa indústria, só que era uma das poucas indústrias que geravam emprego, e por isso, parte da sociedade, não toda, ainda bem, mas parte ficou contra essas mulheres, porque, olha, não acredito que vocês estão fazendo isso, vocês vão jogar na justiça uma das poucas empresas que estão dando empregos nessa época de crise. Vocês estão jogando contra o país. Muitas semelhanças com o que a gente vê hoje, né? Assim, muitas pessoas defendendo empresas, não defendendo a vida das pessoas. Então, quando eu olhava essa história há um ano atrás, eu pensava que é absurdo essas pessoas ficarem contra essas mulheres. Mas vendo hoje, eu super entendo que muita gente ficaria contra as mulheres hoje em dia. Falo mais sobre a história das garotas do rádio, falo mais sobre outras coisas no próximo tempo, sobre o Césio 137, por aí vai, que agora já acabou o nosso tempo. Voltamos então 9h40, até daqui a pouquinho. Tamo junto. Calma aí. Se vocês quiserem, procurem um link do BuzzFeed. Eu vou mandar no grupo para vocês lerem sobre garotas do rádio, tá bom? Se vocês quiserem ler nesse intervalo, vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.